Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que seja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início às nossas reuniões de estudos dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirella a fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel, e a lição de hoje é a de número 61. Também tu. E os principais sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do mestre. Intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e reviveu. Sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria, em Jerusalém, a carta viva do poder de Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazido à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime e da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhe tolera a condição de redivivos a demonstrarem a grandeza do mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhe a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da luz, da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de sua fé e contra a força de seu ideal. Não bastou a crucificação do mestre, também tu conhecerás o testemunho. Também tu. Bom dia, Cristiane. Tá tudo bem? Bom dia, Rangel. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso. Hoje eu consegui, graças a Deus. Nós estamos começando agora também. Eu, no decorrer do tempo, eu fui jogando um pouquinho mais para cima o horário, mas tá tudo certo, tá? Fica tranquilo, tá? Obrigado, gente. Boa reunião para nós. Também tu. Algo me chamou a atenção e está nessa primeira passagem evangélica aqui, mas sendo mais claro, no Evangelho de João, no capítulo 12 e no versículo 10, que é na onde Emmanuel pega como base para começar ou iniciar a lição, iniciar o estudo. Vamos lá. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Vamos entender melhor ainda isso. Eu deixei aqui, claro, o Evangelho de Lázaro, para fazer uma leitura parte dele, até chegar mais ou menos aqui no versículo 10, versículo 11,
Só para nós compreendermos a história disso, e aí nós vamos começar a fazer algumas análises, né, algumas analogias, para compreender melhor ainda. Porque dentro da lição, é óbvio que Emmanuel ele vai destrinchar, vai explicar, mas já é importante nós já compreendermos desde o começo qual que foi o objetivo da escolha dessa passagem do Evangelho do capítulo 12 de João. E assim, como são versículos não muito grandes, eu vou fazer a leitura até ali por volta do versículo 11, mais ou menos, do 1 ao 11. É João capítulo 12. Foi, aí ó, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. O Lázaro é aquele homem que ele tinha dado, tinha se diagnosticado como falecido, né, como morto, e ele voltou, né? Ele voltou à vida. Óbvio que houve ali uma intermediação de Jesus Cristo nesse processo. E aí os meios como ocorrer aquilo, né? Existem vários estudos voltados que, de repente, Lázaro não estava plenamente, né, morto, né? Estava em estado mórbido, né? Através talvez de algumas condições que algumas pessoas possuem e tudo mais. Bom, e assim, independente, existe a passagem e existe a história trazida que Lázaro, a princípio, morreu e voltou, tá? Então, ok. Então, esse é o primeiro versículo. Segundo versículo. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Com ele quem? Jesus. Né? Então Maria, tomando um arratel de urguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa de cheiro de unguento. 4, versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Interessante, né? Judas Iscariotes argumentando Maria, porque em vez, né, de, vamos dizer assim, né, ungir o pé de Jesus, por que não vendeu e fez algum dinheiro daquilo e doou aos pobres? Isso Judas Iscariotes. É muito interessante quando a gente pega trechos evangélicos, né, voltado principalmente aos principais apóstolos que seguiram por retratar a vida, né, e a caminhada de Jesus. Então, veja que Judas Iscariotes ele fez uma atenção. Mas por que não, né, não vendeu e ajudou os pobres com esse dinheiro aí? Inclusive, está 300 dinheiros aqui. E aí, 6. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. 7. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. 8. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Olha que interessante, porque Jesus falou assim, olha, deixa Maria fazer os agrados dela perante a mim, porque eu vou embora, eu sou passageiro. E os pobres aí continuarão. Então, vocês continuam, deixa ela agradar a mim agora nesse momento, e depois, em outros tantos momentos, vocês vão lá e ajudam os pobres, né? E os principais sessões, aí que vai, ó, aqui que vai a questão, ó. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Versículo 9. E muita gente dos judeus soube que estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver o Lázaro,
que o ressuscitaram dos mortos. Vamos lá, vamos para alguns pontos que vai ser essencial dentro do nosso estudo. Não era só alguns judeus foram até atrás de Jesus, mas não somente para ver Jesus, mas para ver o chamado milagre, que era o Lázaro também. É interessante isso, que aí nós vamos compreender melhor toda a explicação que Emmanuel nos passa. Então, peraí, não, naquele momento não era só Jesus que atraíam fiéis e curiosos. Era também Lázaro, o que havia morrido e ressuscitou. Preste atenção em relação a isso. 10. E os principais sacerdotes. É importante falar. Os sacerdotes não eram estes que eram a favor de Jesus. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Espera aí. Jesus, de um certo modo, já estava condenado. Não, mas não tinha sido a condenação ainda. Não, gente. Jesus já estava condenado desde o princípio da barriga de Maria. Jesus já estava condenado desde que veio à Terra. Ele já estava sendo perseguido o tempo inteiro, né? Então, não era só a questão de encontrar Jesus, julgá-lo, torturá-lo e crucificá-lo. A ideia aqui que a lição nos traz é que todos aqueles que também estivessem com Jesus, que também chamassem atenção, que também tivessem um testemunho cristão, ele também seria perseguido. É interessante isso. Versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, o principal ponto de se ter pego essa passagem evangélica é que não somente por Jesus, mas todos aqueles que se comprometem, que estão junto com Jesus, também o serão, de um certo modo, perseguidos, principalmente na própria época de Jesus. É interessante, porque eu vou começar o estudo dessa lição e vocês fiquem bem à vontade de abrir o microfone, colocar no chat, para nós estarmos estudando, tá? Eu, como atuo também no campo da docência, na área da tecnologia, existe um curso que nós estamos trabalhando agora, que ele é o Segurança Cibernética. Bom, eu acho que, comumente, o tempo que nós vivemos, as fraudes, os estelionatos, os golpes, pelos meios digitais, requer profissionais que, de um certo modo, protejam sistemas, protejam infraestruturas. Tá. E por que, já que você está indo para essa parte? Vou contar. E dentre essas, né, o ministrar aulas, eu sempre procuro trabalhar o seguinte ponto. Pessoal, se você é um profissional que vai se comprometer, vai estudar estratégias, vai criar serviços e aplicações para que ataques cibernéticos, ataques que comprometam pessoas, que comprometam empresas, não fique vulnerável, você também é um novo vulnerável. Você, profissional da área de segurança cibernética, quando se compromete a agir, a trabalhar num campo para proteger isso, você acaba também vulnerável, porque essas mesmas pessoas que atacam esses sistemas vão, talvez, primeiro, achar alguma brecha no que você trabalha. Então, a analogia que eu fiz é com referência a isso. Repare que Lázaro, em algum momento, ele foi um símbolo significativo na jornada do Cristo aqui na Terra. E quando Lázaro se põe a jantar, né, a ceiar junto com o Cristo, ele também é um perseguido. Repara que os sacerdotes deliberam para matar também a Lázaro. Então, peraí, nós não vamos ficar somente
no Cristo. A gente vai cortar todos os galhos que nascem do cristianismo. Vamos dar um outro exemplo? Saulo de Tarso, quando se converte e se torna Paulo de Tarso, um cristão trabalhador, ele passa de perseguidor a perseguido. Então, olha que interessante, todos que estão, de um certo modo, comprometidos a Cristo, hoje, numa visão um pouco diferente dessa perseguição. Hoje, uma visão um pouco diferente. Mas repare que, naquele momento lá, era praticamente uma sentença. Era praticamente uma sentença. O quão foi difícil para Cristo e todos os seus nessa jornada de evolução, de progresso, de ensinamento. Então, vamos lá. Emmanuel vai trazer da seguinte maneira. Interessante observar as cogitações do farisaísmo, né? Ou seja, dos fariseus, relativamente a Lázaro, nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. É isso que nós estamos conversando aqui. Não bastava somente o que ele chamava da eliminação de uma ameaça pública para eles. Intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia, que no caso era Lázaro. Lázaro. Que até hoje, para vários dogmas religiosos, um dos maiores milagres do Cristo, né? Que seria a ressurreição de Lázaro. Então, é importante nós compreendermos tudo isso e, claro, contextualizarmos de forma ilimitada até o que outros dogmas religiosos tratam a respeito do assunto, né? Tratam no meio do assunto. Então, repara que naquele momento, Lázaro passou de milagre a ser alvo, de milagre a ser também, de um certo modo, perseguido. Opa, peraí. Lázaro, ele é a prova prática, a prova lúdica do que Cristo é capaz. Então, ele tem que ser eliminado também. E olha, poderia se passar tantas coisas na cabeça deles, né? Na mente humana, uma mente materializada, uma mente egoística e orgulhosa, poderia se passar tantas coisas na cabeça deles, né? Inclusive, será que Cristo é tão bom? Vamos matar Lázaro de novo para ver se Cristo faz voltar? Por exemplo, olha, poderia se passar muitas ideias naquele momento lá, nas cabeças dessas pessoas que eram perseguidores vorazes em cima de Jesus Cristo. Mas vamos lá, porque essa lição é para nós. Essa lição é para nós no tempo atual. Vamos compreender como que nós, como trabalhadores cristãos, podemos atuar dentro dessa seara, dentro desse campo de trabalho. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se das trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria, em Jerusalém, a carta viva do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Por isso que nós estamos tratando aqui, que realmente aquele momento, a passagem de Lázaro, ele chama-se bastante atenção, e por isso que, por tantos outros dogmas religiosos, Lázaro é tratado como um dos maiores milagres. Reviveu um morto, né? Porque até então Jesus fazia o quê? Que também era grande demais, né? Mas Jesus fazia o quê? Multiplicava pães, multiplicava peixes, tornara água em vinho, né? Curava-se cegos, curava-se leprosos, curava-se paralíticos. Olha, grandes trabalhos. Mas quando se tratou de, na época, dentro do entendimento do povo, trazer uma pessoa que havia falecido à vida, isso chamou bastante a atenção, principalmente
na época em que Jesus esteve entre nós aqui. E por isso que tantas vezes, até por músicas gospels, é tratado a respeito de Lázaro. É importante falar também que, tirando o literal de lado, o exemplo de Lázaro é o renascimento do espírito que há entre nós. Você está falando do quê, Rangel? Da reencarnação? Não. Tantas vezes nós precisamos matar alguns sentimentos dentro de nós, alguns vícios morais dentro de nós e fazer renascer uma nova pessoa. O literal que os ensinamentos do Cristo nos passam tem toda uma significação moral. O renascer dentro de nós é a nova oportunidade. Se hoje eu fiz isso, amanhã eu faço diferente. É o despertar. A passagem de Lázaro significa o despertar, o renascer enquanto em vida aqui ainda, enquanto encarnados, é remontar novamente, é se arrepender, é ser uma nova pessoa. Isso é a principal lição que essa passagem de Lázaro nos deixa. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. Lázaro não era uma pessoa muito agradável depois do que ocorreu. Ele não poderia continuar, porque ele serviria como exemplo da fé viva. E não era isso que o sacerdócio da época queria. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é os mesmos nos dias que passam. Ou seja, a humanidade ainda possui ideias de fariseus ainda em grande parte dos seus povos. Apenas com a diferença que de Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Olha, Emmanuel, olha essa parte, gente. Muitos de nós, humanidade, ainda com ideias farisaicas, ainda queremos o mestre crucificado e ainda queremos inúmeros outros Lázaros sentenciados à morte. Isso me faz lembrar de realmente seres humanos que saem a trabalhar no que Cristo nos pregou e são tantos achacoalhados. E é impossível que, de vez em quando, eu sempre trago isso, nós tivemos Chico Xavier, tivemos tantos outros aí, missionários nesse propósito, tivemos tantos outros, mas nós temos um contemporâneo a nós, que é Júlio Lancelotti, o padre, que vai até nas ruas, atende a população da rua, e o tanto que ele, por exemplo, é ameaçado porque não é interessante o trabalho que ele faz. E aí essa ideia farisaica, essa ideia de fariseus ainda, querendo, de repente, até mesmo tirar fora do trabalho cristão pessoas que se comprometem com o que Jesus pediu para fazer. Dai comida a quem tem fome. Jesus orientou. Foi Jesus. Jesus não falou que fora da caridade não há salvação. Ah, mas está alimentando pessoas para logo ali cometer iniquidades. Espera aí, vamos fazer 2 pontos, então. Não cabe a nós que colaboram, né? A nós, eu falo a humanidade, não cabe a nós colaborar com pessoas que passam por necessidades. As pessoas que praticam a caridade, ela não tem responsabilidade sobre o livre-arbítrio
de outros. Então tá, se o pensamento está alimentando pessoas para cometer iniquidades, qual que é o propósito então? Não ajudar a dar alimento para essas pessoas morrerem? É esse o propósito? Então vamos pensar. Se o Estado, eu falo Estado, estou falando do poder público, ele não tem condições de atender essa população, seja por um meio ou outro, nós não vamos entrar nesse tipo de debate, mas não consegue atender essa população de uma certa maneira, e aí? O que vai acontecer? Essa pessoa não quer trabalhar. Tá, até concordo em alguns pontos. Mas se para o chamado cidadão de bem, que fica desempregado, já é difícil arrumar serviço, quem dizer de pessoas em condição de rua? Olha, é tudo muito difícil, mas nós estamos falando do padre Júlio Lancelotti. Ele está fazendo o que Cristo nos ensinou. Ele está fazendo isso. E o quanto é perseguido. Nós tivemos muitos casos desse. Chico Xavier foi muito perseguido, principalmente com relação às cartas que ele vinha escrever. Tantas pessoas se puseram a estudar essas cartas, falar que era fraude, falar que existia. Olha, teve casos até, isso foi até matéria jornalística. E mais, gente que estava do lado do Chico Xavier, que também tinha sua missão a se consolidar. Falava-se até que tinha acessos a documentos de pessoas que haviam desencarnado. Não, olha, o trabalho sério não abre margem para nada disso. Nada disso. Chico Xavier trabalhava o dia inteiro, chegava à noite e ficava até de madrugada no centro. Trabalho edificante. Trabalho no Cristo. Consolar famílias, consolar mães, consolar pais, consolar filhos, filhas, consolar aqueles que estavam desesperados, espiritualmente falando. E nunca faltou um alimento para as pessoas que iam até Uberaba conseguir um afago, um acolhimento, uma esperança que a vida continua. É trabalho cristão. Quem que é que escreve mais de 400 livros? Claro, com autorias dos espíritos, mas escreve mais de 400 livros e nunca nem sequer tomou parte de lucros disso. Era tudo direcionado para caridade. Então, por isso que estes e estas missionários e missionárias são colocados totalmente a provas para trabalhar com Cristo. Veja Allan Kardec na época da codificação da doutrina. É uma luta. É uma luta tão grande, gente, que a França não é um país espírita. E olha, dentro de leituras que nós fazemos, Allan Kardec ainda, por muitos, não é nem conhecido lá na França. Porque talvez não interessa trabalhos que possam vir a colaborar. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E assim, qualquer movimento que houver, que não parta de nós. Se for um trabalho edificante, seja ele de qual vertente religiosa que se faça, que se trabalha. Aqui em Franca mesmo, existe algumas igrejas, né? Tanto da católica quanto própria as evangélicas, as protestantes, que têm trabalhos lindos dentro da caridade.
Tem trabalhos lindos, atende a demanda, atende os necessitados. Atende os necessitados. Inclusive, muitas igrejas evangélicas é que fazem visitas dentro de penitenciárias. Fazem visitas dentro de penitenciárias. Porque compreendem que ali tem irmãos. E somos todos filhos do mesmo Pai. Então nós temos, sim, que valorizar essas caridades. E, claro, que por vezes virão as perseguições dentro da própria igreja, dentro da própria doutrina espírita. É disso que Emmanuel está falando aqui. Essas ideias de fariseus, da onde que partem elas? Partem das nossas realidades. Parte dos vícios que carregamos há tanto tempo. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime e da indiferença. Aí nós voltamos alguns passos atrás dentro desse próprio estudo. A morte e a ressurreição de Lázaro significam o renascimento de uma nova pessoa, o renascimento do espírito, deixar para trás tudo que faz mal e ser uma pessoa que vai trazer coisas boas. É isso o significado do milagre de Lázaro. É para nós uma lição moral de grande significância. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana. Tenta anular-lhes as ações com todos os setores da experiência. Que coisa, não? Nossa, isso é tão real mesmo. Isso é tão real. Ao ponto que, se uma pessoa se compromete a realmente mudar, sempre vai ter aquela que vai falar: ah, tá querendo dar uma de santa agora? Aí o que fazia? Opa, renasceu. Deixou para trás. Sem negociações, tão cheio de guerras. Não é só guerras entre territórios, não. São guerras dentro das famílias. São guerras dentro do campo de trabalho, trabalho material mesmo. Nós somos muito circundados disso por causa de vícios morais que carregamos há tanto tempo. Tanto tempo. Mas há quanto tempo ainda deveremos carregar isso? Quantas oportunidades reencarnatórias deveremos ter para renascermos enquanto espírito mesmo, né? Ser uma pessoa nova. Quanto? Quanto estaremos comprometidos no trabalho cristão? Quanto estaremos comprometidos com a nossa mudança? Quantos? Mas saibamos, qualquer mudança, ela requer um esforço muito grande. Não é só o esforço por si só do arrependimento e de fazer algo diferente. É o esforço que você será mais notado, você será mais visualizado. As pessoas estão te vendo. As pessoas estão te enxergando. As pessoas estão te acompanhando. E isso é tanto fato que eu, nas redes sociais há algum tempo, não que eu seja evoluído, bem longe disso, mas estou me esforçando muito,
eu tenho colocado alguns pensamentos, tanto do Núcleo de Sabedoria, quanto livro de sementeiras cristãs, né, e tudo mais. Alguns, alguns pensamentos perante algumas lições que servem muito para mim, inclusive. Olha, ali, nesse simples gesto, que não tem nada, não vejo nada de grandioso, é mais uma coisa que, que, que é para mim, e que se eu puder compartilhar é bom. Ali já tem pessoa te olhando. Ah, mas você não é aquilo ali que está falando, não. Não, mas vou fazer igual o Eurípides Marini. Também estou muito longe dele. Mas Eurípides Marini, ele pegava um livro, eu pegava uma folha, poderia ser uma folha em branco, uma folha escrita, não fazia mal, mas ele tinha o hábito de estava pensando em alguma coisa ou fez uma leitura e repetia aquela leitura escrevendo. Então, para quem teve a oportunidade de ter alguns livros que passaram pela mão dele, ou até mesmo ter lá essas folhas que por vezes estavam em cima da mesa lá, você via várias vezes uma frase repetida, repetidas. E aí eu ficava indagando, mas por quê, né? E tinha explicação. Eu escrevo várias vezes para que eu possa assimilar isso na minha mente. Então, era uma maneira de estudo, era uma maneira de memorização. E a gente utiliza isso hoje, principalmente em redes sociais, para aquilo ali ficar ali notado, aquilo ali está guardado ali, ó. Eu posso a qualquer momento ir lá e reler. Eu posso até momento. Então, isso, para mim, Rangel, me auxilia bastante. E, claro, se puder colaborar com o próximo, é melhor ainda. Mas ali já tem pessoas te notando. Tem pessoas que, opa, né? Tem pessoas já te visualizando. Nosso trabalho também está no YouTube, né? Os nossos YouTubes, e são nossos, tá, pessoal? São nossos. Não tem nenhum tipo de interesse monetário, de monetizar em rede social, nada. Se caso isso um dia ocorrer, vamos direcionar isso para instituições. Mas é óbvio, somos ainda muito pequenos lá no YouTube, temos 44 inscritos, existe mais de 60 vídeos, tem visualizações, eu acompanho isso e tudo mais, mas em nenhum momento o objetivo é monetizar. E se caso um dia isso ocorrer, será direcionado para realmente pessoas que precisam. Mas o que chama a atenção é que ali, em nenhum momento, pessoas que assistem nossos YouTube, eles se comprometem ou comentaram algo que seja de perseguição, graças a Deus. Mas a gente bem o sabe, se vocês entrarem realmente em qualquer canal de YouTube, e principalmente de cunhos religiosos, vocês vão ver realmente pessoas ali com a intenção bem duvidosa perante a essas pessoas que estão te trazendo, né? Isso é chamado na internet de haters, né? Que são essas pessoas que ficam te acompanhando realmente para né, mencionar ali tudo. Então, nós temos grandes outras pessoas que estão na internet aí que realmente recebem, por vezes, esses tipos de perseguições, estão trabalhando no Cristo, né? Dentre eles, com certeza, Haroldo, né? Haroldo Dutra e todos esses outros, né? Que são colocados aí em xeques dentro do trabalho cristão, mas nós bem o sabemos da seriedade dos processos. A seriedade dos processos, né? Tem aquela médium também, Marta Rocha, né? Ela, até esses tempos atrás, ela estava sendo fervorosamente perseguida. Mas o que ela está fazendo? Ela está procurando trabalhar para o bem do próximo. E assim, a gente fica. Assim, é importante que quando a gente se compromete a trabalhar
no campo cristão, nossos compromissos aumentam. Eu já não posso querer levar vantagem nos atos da vida, uma vantagem que compromete, por exemplo, a vida do meu próximo, né? A vida mental. Eu não posso atentar contra isso. Então, nossos compromissos cada vez mais aumentam quando nós estamos com Cristo. Eu não posso ofender. Na verdade, eu tenho que buscar perdoar. Então, são dentre tantos isso. E olha só, né? Hoje, no Oriente Médio, que, né? Principalmente na onde se tem guerras, na onde Cristo passou e testemunhou e nos ensinou. Olha o que ocorre. Olha o que ocorre. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Olha, é renunciar a si mesmo, é renunciar a todos os ataques possíveis, a todos os assédios e seguir em frente. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Aí vai as chamadas de atenção de Emmanuel. A gente tem que ter cuidado com o quê? Olha, perseguidores vorazes vão ter. Mas a gente tem que tomar cuidado é conosco. É com o que somos. Ou com o que estamos. Para não ser estes ideais de fariseus que nos acompanham também, ou que nos trava na marcha cristã evolutiva. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo os impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor da tua fé e contra a força do teu ideal. Então, nós precisamos ter o despertar também, para que nós não carregamos esses sentimentos farisaicos, para que também nós mesmos, não nos atrapalhemos dentro da marcha do que deveremos trabalhar. Porque se há uma característica que existe na humanidade e num campo de prova e expiação, se chama o melindre. Se eu sentir que está muito pesado, eu posso desistir. Ah, não, estou sendo muito perseguido, eu vou sair fora da seara cristã. Não. Vamos continuar. Vamos continuar. Lembremos que hoje ainda é um momento muito diferente e houve evolução. Mas lembremos que há alguns tempos atrás, não muito longínquos, quem seguia Cristo estava realmente sentenciado à morte. Se nós voltarmos principalmente na Idade Média, onde existia as brigas de território, mas também as brigas religiosas, poderia-se ter certeza. Agora vamos lá. Dentro de um campo tão natural que é a mediunidade. Há um certo tempo atrás, se você demonstrasse a sua mediunidade, você poderia ser jogado na fogueira. E as pessoas não renunciaram a isso. Porque era natural. Era natural. Então evoluímos. Evoluímos.
apesar de se pensar e passar a impressão que estamos ainda numa humanidade muito atrasada, mas houve uma evolução. Houve várias evoluções. E para encerrar, não bastou a crucificação do Mestre. Também tu, que é o nome da lição, conhecerás o testemunho. O testemunho vivo somos nós. Cada um e cada qual na sua realidade. Cada um e cada qual na sua reforma íntima. Nossa, mas aquela pessoa mudou. O seu passado lhe condena. Não. O passado dela foi lição. O passado dela foi lição. Uma pessoa nova é. Siga em frente. Dentre tantas passagens é isso, mas Chico Xavier se tornou mais notório dentro dessas palavras. Olha, o que ficou, ficou. Agora eu posso fazer diferente. Eu posso fazer diferente, eu posso ser uma pessoa nova. Vou citar uma passagem em que muitas das vezes, algumas vezes eu falo, de Mário Sérgio Cortella, que ele dá o exemplo do carro, que ele fala, repare o quanto o para-brisa é muito maior que o retrovisor. Porque o retrovisor, ele vai mostrar o que se passou, mas ele vai mostrar realmente somente como uma significação do que passou, e passou, que tem que ser, talvez, bem menor do que o campo vasto que está logo à sua frente, do que você tem que caminhar. Então, isso é muito interessante para nós. É uma lição espiritual isso. Porque se nós ficarmos presos aos erros que nós cometemos, a gente entra num loop infinito e a gente não consegue sair, a gente fica num lamaçal, a gente fica numa... Não vai, não vai. Então, por isso que toda pessoa encarnada, desencarnada, reencarnada, e assim vai sucessivamente, tem a opção de se renascer, de ser como Lázaro. Eu era uma pessoa até aqui. Vou me tornar uma outra a partir de agora. É isso. Não bastou a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o testemunho. Viverás este testemunho. Cada um, cada qual, com o seu testemunho, mas aprendendo com o do outro. A próxima lição de estudo do livro Vinha de Luz, daqui a 2 semanas. Pergunta. Lição do Espírito. Lição de número 62. Resistência ao mal. E no próximo domingo, estudaremos o livro dos Espíritos, que aí sim é perguntas e respostas. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o nosso encerramento. E antes de solicitar o Fabiano a fazer a prece de conclusão e encerramento, vamos elevarmos nossos pensamentos ao mais alto, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, utilizando-se de nossos fluidos, de nossas energias, para o bem. Que elas sejam direcionadas para aqueles encarnados, irmãs e irmãos, que passam pelas provas e expiações, pelas dores e os sofrimentos, pelas dificuldades de todos os tipos, pelas doenças ou enfermidades. Seja levado aqueles que estão nos hospitais, estão em tratamento, estão nas casas de acolhimento e repouso, estão em situação de rua, seja aqueles que estão no trânsito, estão nos nossos trabalhos, estão dentro dos lares, passando por momentos significativos de sofrimento. Que esses fluidos possam afagar e acolher um pouco a estes irmãos e irmãs. Seja levado também àqueles desencarnados que ainda não despertaram, não notaram que já não está no plano físico mais.
que continuam as suas rotinas aqui na crosta terrestre, que eles também possam despertar, que eles possam ser socorridos pela espiritualidade maior. Seja levado aqueles irmãos e irmãs também desencarnados, que estão nas zonas inferiores, nos umbrais mentais, que eles também possam receber fluidos medicamentosos e que eles possam despertar também para o auxílio fraterno que estão logo ali do lado deles. Seja em agradecimento. Agradecer a toda a espiritualidade. Agradecer a Cristo, agradecer ao nosso Pai. Que também seja direcionado também àqueles espíritos que estão nas casas e nos hospitais espirituais, que eles estão logo também, estarão com mãos à obra, sempre com Cristo no coração. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que seja reverberado para toda a nossa família, os nossos vizinhos, a toda essa humanidade que precisa tanto de luz, de paz e de amor. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Tivanete, Tia Marlene, Fabiana, a Viviane, Mirela, Vitória, Rafaela. Obrigado. Que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz. Possamos receber as intuições, sintonizá-las, as intuições mais saudáveis, né, para nosso segmento, para a nossa vida, né, para a nossa evolução espiritual. E se Deus quiser, domingo que vem, estamos aqui novamente. Obrigado, que assim seja. Obrigada. Boa semana a todos. Obrigado, que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus Até quiser. domingo que vem, se Deus quiser, Fabiano, que assim seja.